As maravilhas antigas não pertencem apenas ao passado. Erguem-se como sinais deixados por civilizações que olharam para a terra, para o céu e para a morte com uma ambição quase impossível. Antes das máquinas modernas, antes dos impérios digitais, já existiam mãos capazes de transformar pedra, silêncio e fé em eternidade. Cada monumento antigo guarda uma pergunta que o tempo nunca conseguiu apagar. Quem os construiu? Que forças moveram blocos colossais? Que rituais ecoaram entre colunas, muralhas e câmaras ocultas? Diante deles, a história deixa de parecer distante e torna-se presença, pesada, misteriosa, viva. Há templos que nasceram para conversar com os deuses. Há túmulos desenhados para atravessar a morte. Há cidades perdidas onde o vento passa por ruas vazias como se ainda procurasse vozes. Estas maravilhas não foram feitas apenas para serem vistas, foram criadas para impressionar a alma humana. Em alguns lugares, o deserto cobre lentamente as marcas de reinos desaparecidos. Noutros, a selva abraça pedras talhadas, escondendo pirâmides, escadarias e altares sob raízes profundas. Cada país revela uma forma diferente de espanto, uns falam em ouro e sol, outros em sombra, sacrifício e silêncio. O verdadeiro luxo desta viagem está em atravessar o tempo sem o domesticar. Não procuramos apenas datas, nomes ou conquistas. Procuramos a sensação de estar diante de algo maior do que a nossa própria época, uma obra que sobreviveu a guerras, tempestades, reis esquecidos e línguas desaparecidas.
As maravilhas antigas têm uma beleza que não precisa de movimento. Basta a luz tocar uma parede milenar, uma coluna quebrada, uma escadaria erodida, para que o passado pareça respirar outra vez. São lugares onde a pedra não é fria, é memória condensada, poder suspenso, mistério à espera. Esta é uma viagem pelo lado mais secreto da grandeza humana, onde a fé se tornou arquitetura, onde o medo se transformou em monumento, e onde civilizações inteiras deixaram mensagens gravadas contra o esquecimento. E para começar, seguimos até um dos símbolos mais enigmáticos da Terra, as pirâmides de Gizé, no Egito. Na remota Ilha da Páscoa, no Chile, os Moai erguem-se como figuras impossíveis perante o oceano. Em Rapa Nui, a terra é pequena, isolada e vulcânica, mas a sua presença cultural parece maior do que o próprio horizonte. Aqui, o Pacífico não é apenas mar, é silêncio infinito. Ondas batem contra falésias negras, o vento atravessa planícies abertas, e as estátuas permanecem imóveis, como se escutassem vozes antigas vindas de uma civilização desaparecida. Os Moai não são simples esculturas. São imagens monumentais ligadas à memória dos antepassados, criadas pelo povo Rapa Nui para guardar presença, autoridade e poder espiritual. Os seus rostos alongados parecem olhar para dentro da ilha, protegendo aquilo que o tempo tentou apagar.
A grande pergunta continua suspensa: como foram talhadas, transportadas e erguidas estas figuras colossais num território tão isolado? Cada estátua parece carregar um segredo de engenharia, fé e sobrevivência, transformando a paisagem num enorme altar a céu aberto. Os Moai of Easter Island impressionam porque não gritam grandeza, apenas permanecem. Entre vulcões adormecidos, erva dourada e mar infinito, Rapa Nui revela uma das imagens mais enigmáticas da humanidade. E daqui seguimos para outra maravilha antiga, onde a pedra volta a desafiar o impossível. Na Jordânia, Petra surge como uma visão impossível no coração do deserto. Antes de revelar a sua grandeza, esconde-se atrás do Siq, um corredor estreito de rocha avermelhada que conduz o viajante até uma das fachadas mais icônicas do mundo antigo. À medida que se avança pelo desfiladeiro, a luz muda, o som abranda e as paredes parecem fechar-se em silêncio. Então, entre duas falhas de pedra, aparece Alcaz, o tesouro, talhado diretamente no arnito como se tivesse emergido da própria montanha. Petra foi uma grande cidade dos nabateus, povo que transformou este lugar remoto num centro de passagem, comércio e poder. Entre rotas do deserto, caravanas e sistemas de água engenhosos, fizeram da pedra uma civilização.
Aqui, a arquitetura não está apenas construída, está esculpida. Templos, túmulos, escadarias e fachadas monumentais mudam de cor com o sol, passando do cobre ao rosa, do dourado ao vermelho profundo, como se Petra respirasse através da luz. Petra impressiona porque parece existir entre mistério e revelação. Não é apenas uma ruína antiga, mas uma cidade inteira escondida na rocha, suspensa entre comércio, fé e lenda. E depois desta entrada monumental no deserto jordano, seguimos para outra maravilha onde a pedra também conserva segredos impossíveis. Em Stonehenge, no sul de Inglaterra, a paisagem abre-se num silêncio antigo. Sobre a planície de Salisbury, enormes pedras erguem-se em círculo, como se tivessem sido colocadas ali para guardar uma mensagem que a humanidade ainda tenta decifrar.
À distância, Stonehenge parece simples. Mas quanto mais nos aproximamos, mais cresce o mistério. Cada bloco de pedra, cada alinhamento, cada espaço vazio parece ter uma intenção escondida, ligada ao céu, às estações e aos rituais de um mundo desaparecido. Quando a luz muda, o monumento ganha outra força. No nascer e no pôr do sol, as pedras deixam de parecer ruínas e tornam-se sombras monumentais contra o horizonte, como se a própria paisagem participasse numa cerimônia antiga. O espanto está também na pergunta: como foram transportadas e erguidas pedras tão imensas há milhares de anos? Sem máquinas modernas, sem respostas definitivas, Stonehenge permanece entre engenharia, fé e mistério.
Stonehenge não impressiona pelo excesso, mas pela sua presença pura e inquietante. É um lugar onde o tempo parece parar, e onde o passado continua a observar-nos em silêncio. Depois deste círculo sagrado de Inglaterra, seguimos para outra maravilha antiga onde a humanidade voltou a desafiar o impossível. No Egito, junto ao deserto de Gizé, a Great Pyramid of Giza ergue-se como uma das imagens mais poderosas da humanidade. Não parece apenas construída em pedra, parece nascida de uma ambição capaz de desafiar o tempo. À sua volta, o horizonte abre-se em areia, luz e silêncio. O Cairo pulsa ao longe, mas diante da pirâmide tudo muda de escala. A paisagem torna-se mais antiga, mais pesada, quase solene.
Cada bloco parece guardar uma pergunta impossível. Como se ergueu uma estrutura tão precisa, tão colossal, numa época tão distante? A pirâmide não oferece respostas fáceis, oferece espanto. Criada para o faraó Khufu, a Grande Pirâmide não foi apenas um túmulo. Foi uma afirmação de poder, fé e eternidade, alinhada com uma visão do mundo onde a morte era passagem, e o céu fazia parte da arquitetura. A Great Pyramid of Giza impressiona porque permanece absoluta. Viu impérios nascerem, ruírem e desaparecerem, mas continua ali, imóvel, monumental, quase impossível.
Depois deste símbolo supremo do Egito Antigo, seguimos para outra maravilha onde pedra, mistério e grandeza voltam a encontrar-se. Na Grécia, a Acrópolis of Athens ergue-se sobre a cidade como uma memória iluminada no alto da rocha. Vista de longe, parece suspensa entre céu, mármore e história, dominando Atenas com uma elegância quase divina. À medida que se sobe pela colina, o ruído moderno fica para trás. As pedras antigas, gastas pelo tempo, conduzem o olhar até templos que parecem ter sido desenhados para tocar a luz do Mediterrâneo. No centro deste cenário, o Parthenon permanece como símbolo de equilíbrio, poder e beleza. Mesmo incompleto, conserva uma presença monumental, como se cada coluna guardasse a inteligência e a ambição de uma civilização inteira.
Da Acrópole, a cidade abre-se em todas as direções. Telhados, colinas, ruas e ruínas misturam-se sob o sol grego, criando a sensação de que o passado e o presente continuam a respirar lado a lado. Da Acrópole, a cidade abre-se em todas as direções. Telhados, colinas, ruas e ruínas misturam-se sob o sol grego, criando a sensação de que o passado e o presente continuam a respirar lado a lado. As maravilhas antigas não pertencem apenas ao passado. Erguem-se como sinais deixados por civilizações que olharam para a terra, para o céu e para a morte com uma ambição quase impossível. Antes das máquinas modernas, antes dos impérios digitais, já existiam mãos capazes de transformar pedra, silêncio e fé em eternidade. Cada monumento antigo guarda uma pergunta que o tempo nunca conseguiu apagar. Quem os construiu? Que forças moveram blocos colossais? Que rituais ecoaram entre colunas, muralhas e câmaras ocultas? Diante deles, a história deixa de parecer distante e torna-se presença, pesada, misteriosa, viva. Há templos que nasceram para conversar com os deuses. Há túmulos desenhados para atravessar a morte. Há cidades perdidas onde o vento passa por ruas vazias como se ainda procurasse vozes. Estas maravilhas não foram feitas apenas para serem vistas, foram criadas para impressionar a alma humana. Em alguns lugares, o deserto cobre lentamente as marcas de reinos desaparecidos.
Noutros, a selva abraça pedras talhadas, escondendo pirâmides, escadarias e altares sob raízes profundas. Cada país revela uma forma diferente de espanto, uns falam em ouro e sol, outros em sombra, sacrifício e silêncio. O verdadeiro luxo desta viagem está em atravessar o tempo sem o domesticar. Não procuramos apenas datas, nomes ou conquistas. Procuramos a sensação de estar diante de algo maior do que a nossa própria época, uma obra que sobreviveu a guerras, tempestades, reis esquecidos e línguas desaparecidas. As maravilhas antigas têm uma beleza que não precisa de movimento. Basta a luz tocar uma parede milenar, uma coluna quebrada, uma escadaria erodida, para que o passado pareça respirar outra vez. São lugares onde a pedra não é fria, é memória condensada, poder suspenso, mistério à espera. Esta é uma viagem pelo lado mais secreto da grandeza humana, onde a fé se tornou arquitetura, onde o medo se transformou em monumento, e onde civilizações inteiras deixaram mensagens gravadas contra o esquecimento. E para começar, seguimos até um dos símbolos mais enigmáticos da Terra, as pirâmides de Gizé, no Egito. Na remota Ilha da Páscoa, no Chile, os Moai erguem-se como figuras impossíveis perante o oceano. Em Rapa Nui, a terra é pequena, isolada e vulcânica, mas a sua presença cultural parece maior do que o próprio horizonte.
Aqui, o Pacífico não é apenas mar, é silêncio infinito. Ondas batem contra falésias negras, o vento atravessa planícies abertas, e as estátuas permanecem imóveis, como se escutassem vozes antigas vindas de uma civilização desaparecida. Os Moai não são simples esculturas. São imagens monumentais ligadas à memória dos antepassados, criadas pelo povo Rapa Nui para guardar presença, autoridade e poder espiritual. Os seus rostos alongados parecem olhar para dentro da ilha, protegendo aquilo que o tempo tentou apagar. A grande pergunta continua suspensa: como foram talhadas, transportadas e erguidas estas figuras colossais num território tão isolado? Cada estátua parece carregar um segredo de engenharia, fé e sobrevivência, transformando a paisagem num enorme altar a céu aberto. Os Moai of Easter Island impressionam porque não gritam grandeza, apenas permanecem. Entre vulcões adormecidos, erva dourada e mar infinito, Rapa Nui revela uma das imagens mais enigmáticas da humanidade. E daqui seguimos para outra maravilha antiga, onde a pedra volta a desafiar o impossível. Na Jordânia, Petra surge como uma visão impossível no coração do deserto. Antes de revelar a sua grandeza, esconde-se atrás do Siq, um corredor estreito de rocha avermelhada que conduz o viajante até uma das fachadas mais icónicas do mundo antigo.
À medida que se avança pelo desfiladeiro, a luz muda, o som abranda e as paredes parecem fechar-se em silêncio. Então, entre duas falhas de pedra, aparece Alcaz, o tesouro, talhado diretamente no arnito como se tivesse emergido da própria montanha. Petra foi uma grande cidade dos nabateus, povo que transformou este lugar remoto num centro de passagem, comércio e poder. Entre rotas do deserto, caravanas e sistemas de água engenhosos, fizeram da Pedra uma civilização. Aqui, a arquitetura não está apenas construída, está esculpida. Templos, túmulos, escadarias e fachadas monumentais mudam de cor com o sol, passando do cobre ao rosa, do dourado ao vermelho profundo, como se Petra respirasse através da luz. Petra impressiona porque parece existir entre mistério e revelação. Não é apenas uma ruína antiga, mas uma cidade inteira escondida na rocha, suspensa entre comércio, fé e lenda. E depois desta entrada monumental no deserto jordano, seguimos para outra maravilha onde a pedra também conserva segredos impossíveis.
Stonehenge, no sul de Inglaterra, a paisagem abre-se num silêncio antigo. Sobre a planície de Salisbury, enormes pedras erguem-se em círculo, como se tivessem sido colocadas ali para guardar uma mensagem que a humanidade ainda tenta decifrar. À distância, Stonehenge parece simples. Mas quanto mais nos aproximamos, mais cresce o mistério. Cada bloco de pedra, cada alinhamento, cada espaço vazio parece ter uma intenção escondida, ligada ao céu, às estações e aos rituais de um mundo desaparecido. Quando a luz muda, o monumento ganha outra força. No nascer e no pôr do sol, as pedras deixam de parecer ruínas e tornam-se sombras monumentais contra o horizonte,
como se a própria paisagem participasse numa cerimônia antiga. O espanto está também na pergunta: como foram transportadas e erguidas pedras tão imensas há milhares de anos? Sem máquinas modernas, sem respostas definitivas, Stonehenge permanece entre engenharia, fé e mistério. Stonehenge não impressiona pelo excesso, mas pela sua presença pura e inquietante. É um lugar onde o tempo parece parar, e onde o passado continua a observar-nos em silêncio. Depois deste círculo sagrado de Inglaterra,
Seguimos para outra maravilha antiga onde a humanidade voltou a desafiar o impossível. No Egito, junto ao deserto de Gizé, a Great Pyramid of Giza ergue-se como uma das imagens mais poderosas da humanidade. Não parece apenas construída em pedra, parece nascida de uma ambição capaz de desafiar o tempo. À sua volta, o horizonte abre-se em areia, luz e silêncio. O Cairo pulsa ao longe, mas diante da pirâmide tudo muda de escala. A paisagem torna-se mais antiga, mais pesada, quase solene.
Cada bloco parece guardar uma pergunta impossível. Como se ergueu uma estrutura tão precisa, tão colossal, numa época tão distante? A pirâmide não oferece respostas fáceis, oferece espanto. Criada para o faraó Khufu, a Grande Pirâmide não foi apenas um túmulo. Foi uma afirmação de poder, fé e eternidade, alinhada com uma visão do mundo onde a morte era passagem, e o céu fazia parte da arquitetura. A Great Pyramid of Giza impressiona porque permanece absoluta. Viu impérios nascerem, ruírem e desaparecerem, mas continua ali, imóvel, monumental, quase impossível.
Depois deste símbolo supremo do Egito Antigo, seguimos para outra maravilha onde pedra, mistério e grandeza voltam a encontrar-se. Na Grécia, a Acrópolis of Athens ergue-se sobre a cidade como uma memória iluminada no alto da rocha. Vista de longe, parece suspensa entre céu, mármore e história, dominando Atenas com uma elegância quase divina. À medida que se sobe pela colina, o ruído moderno fica para trás. As pedras antigas, gastas pelo tempo, conduzem o olhar até templos que parecem ter sido desenhados para tocar a luz do Mediterrâneo. No centro deste cenário, o Parthenon permanece como símbolo de equilíbrio, poder e beleza. Mesmo incompleto, conserva uma presença monumental, como se cada coluna guardasse a inteligência e a ambição de uma civilização inteira.
Da Acrópole, a cidade abre-se em todas as direções. Telhados, colinas, ruas e ruínas misturam-se sob o sol grego, criando a sensação de que o passado e o presente continuam a respirar lado a lado. Da Acrópole, a cidade abre-se em todas as direções. Telhados, colinas, ruas e ruínas misturam-se sob o sol grego, criando a sensação de que o passado e o presente continuam a respirar lado a lado.